Oi pessoal do sétimo ano, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de história e colocassem aí na página 46, porque nós vamos começar uma matéria nova. Nós vamos dar início aos reinos e impérios africanos, capítulo 3, página 46. Antes da chegada dos europeus na África, vários povos desse continente já estavam organizados em sociedades complexas, que formavam desde pequenos reinos até grandes impérios. O que é uma formação complexa? É que ela já tinha uma divisão, uma organização social. É como se a gente imaginasse que eles já tinham aquela pirâmide social. Então eles conseguiam se organizar e cada um tinha ali dentro daquela pirâmide o seu posicionamento. Aí na página 48 a gente consegue ver o continente africano. Então o continente africano abriga uma diversidade de povos, cada um com sua religião, com sua língua, tradições, né? Cada povo ali com o seu diferencial, por isso que ela é tão grande e tão rica de diversidades. Esses povos também se organizavam de forma diferente, tanto na política quanto socialmente. Entre os séculos 6 e 15, haviam vários grupos de nômades. Muitas comunidades que viviam em pequenas aldeias estavam se organizando em grandes reinos e impérios. Vocês lembram lá do sexto ano, dos nômades? A gente já estudou. Os nômades eles ficavam andando de lugar em lugar, buscando aí questões para sua sobrevivência. Então, muitos povos africanos, eles eram nômades. Então, a gente tem aqui o desenho do império, do próprio reino, né, império da África, do ano 500 a 1600. Na linha de baixo aqui, a gente consegue observar uma linha do tempo. Eu comentei com vocês na sala que esse livro é muito rico nessa linha do tempo. Apesar de eu não gostar muito de trabalhar a linha do tempo, ele é muito rico porque ele consegue determinar tudo aquilo que foi importante para aquele povo. Então a gente consegue ter uma visualização ampla do que aconteceu naquele período. Então do século 6 ao século 13, nós tivemos o reino de Gana. O reino de Gana dominou os povos que viviam na região próxima aos rios Senegal e Níger. Ali do século 13 ao século 15, nós tivemos o Império Mali, que conquistou o reino de Gana no século 13 e passou a dominar a região. Entre os séculos 14 e 18, existiu lá o reino do Congo. O reino do Congo desenvolveu-se na região centro-oeste da África. E do século 15 ao século 16, existiu o Império Songhai. Os Songhais conquistaram o Império Mali e formaram um império na região. Eles tinham um grande comércio. Esse comércio ficou conhecido como rotas transsaarianas, porque ela passava ali sobre o deserto do Saara. Então, por isso que a gente chama ela de rotas transsaarianas. Esse comércio, ele favorecia o quê? O tecido, o ouro, o sal, tudo isso passava por essa rota. Inclusive, as pessoas que eram escravizadas também passavam pela rota transsaariana. Eles utilizavam aí muito o camelo. O camelo era um dos principais colaboradores aí para o sucesso dessa rota, né? Porque ele era um animal que era bem forte na questão do calor, suportava bastante o calor, podia ficar bastante dias sem beber água, sem comer, então ele rendia bastante para a necessidade aí deles. Então nós temos a imagem aí da rota transsaariana, que era esse transporte, né, de mercadorias dentro da África. Falando em África, a gente abre um espaço para falar também sobre os islâmicos. Os islâmicos é uma religião que foi fundada por Maomé. Maomé nasceu na Meca no ano de 570. Quando criança ele ficou órfão, ficou com seu avô no deserto e ele passou aí a se dedicar ao comércio. Ele conviveu por muito tempo com os beduínos, que é o povo nômade
que vivia no deserto do Oriente Médio e norte da África. E aí, com esse povo, ele aprendeu a comerciar, aprendeu a ter suas próprias caravanas. Então ele reuniu o povo para poder fazer aí o comércio, fazer as coisas necessárias. Aos 25 anos, ele casou-se com uma viúva rica chamada Rodija e passou a administrar os negócios da mulher. Em suas viagens, ele passou a ter um contato com a comunidade dos judeus e dos cristãos. E acredita-se que o monoteísmo desse grupo seria influenciador aí para Maomé. Lembra que até então Roma, Grécia, Mesopotâmia, eles eram politeístas, muitos deuses. Monoteísta, um único Deus. Então, como os judeus, católicos, cristãos, eles eram monoteístas, ele também viu aí a possibilidade de se espelhar nessas religiões. No ano de 610, enquanto Maomé meditava numa caverna, o anjo Gabriel apareceu. E aí o anjo Gabriel disse para ele: há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. Com o apoio de sua família, Maomé passou a pregar a crença num Deus único, chamado Alá. Nascia assim o Islã, uma religião também conhecida como islamismo, que viria a se tornar uma das religiões com o maior número de seguidores no mundo. Eles também têm um livro sagrado que chama Alcorão. Lá tem todas as questões políticas, códigos religiosos, morais, políticos. Então o Alcorão aí é o livro sagrado para os islâmicos. O Islã também tem 5 pilares. Eles são o testemunho, que é a primeira prece que o muçulmano aprende, pronunciada em voz alta, representa a declaração de fé do fiel ao islamismo. As orações são feitas 5 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. E deve-se rezar com a cabeça voltada para a Meca. Então eles têm os horários determinados e eles fazem aí essa oração. Existe hoje já, por conta da modernidade do mundo, aplicativos que vocês baixam no celular que vocês conseguem visualizar para onde está a Meca. Vamos supor que tenha uma pessoa que siga a religião islâmica aqui no Brasil e ele tem que, por preceito, fazer essas orações dele. Ele pega o celular, vê aonde aponta e faz a oração. Eles também fazem a contribuição, que é uma contribuição financeira paga pelos fiéis para fins de caridade. Ajudam aí as pessoas necessitadas. Por meio dessa prática de caridade, os muçulmanos buscam purificar os bens que possuem. Nós temos aqui o jejum, que é feito durante o mês do Ramadã, quando se comemora a revelação da palavra de Alá ao profeta Maomé. À noite come-se uma refeição e a qual são celebrados os laços de solidariedade. E por último, o Hajj, que é a peregrinação à Meca, que deve ser feita por todo muçulmano pelo menos uma vez na vida, desde que tenha condições físicas e financeiras para tal. Observem aí a imagem, olha quanta gente, né? Então, uma vez na vida, ele tendo condições, ele pode fazer aí essa peregrinação.